3 eventos vão transformar tudo antes de 2030. E Jesus revelou cada um deles a uma adolescente durante uma experiência de quase morte. Você está preparado para o que está por vir. Agora, ouça o início dessa revelação impressionante. Meu nome é Bruna, e o que vou compartilhar com você não é invenção nem exagero. Eu realmente morri. Foi rápido, inesperado e completamente real. Eu tinha apenas 15 anos quando tudo aconteceu, e até hoje, cada detalhe daquela tarde permanece vívido em minha memória, como se tivesse ocorrido há pouco tempo. Saí de casa acreditando que seria apenas mais um domingo com minha melhor amiga, mas voltei transformada para sempre. Nós tínhamos planejado fazer uma trilha leve, perto da represa, como já havíamos feito outras vezes. O dia estava lindo, com céu claro, e aquele ventinho gelado que só quem mora no interior conhece. Eu e a Fernanda estávamos rindo de uma bobagem qualquer, quando, em um trecho com pedras soltas, meu tênis escorregou. Tentei me equilibrar, mas acabei caindo para trás e bati com força a lateral da cabeça em uma rocha. E então, tudo simplesmente apagou. O mais estranho foi que não senti dor, apenas uma calma estranha, como se tivesse adormecido em um lugar onde ninguém mais podia me alcançar. Quando abri os olhos, percebi que não estava mais no meu corpo. Eu flutuava, de alguma forma, e via tudo lá embaixo. A Fernanda estava em pânico, ajoelhada ao meu lado, chorando e ligando desesperadamente para o resgate. Ela gritava meu nome, mas eu não conseguia responder. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo não estava mais. Foi então que comecei a sentir algo diferente. Uma presença me puxava suavemente para cima, como se me levasse do chão. Sem esforço. Não consegui lutar contra isso, nem queria. O medo havia desaparecido, e só restava uma paz profunda e silenciosa. No meio daquela luz que se abria diante de mim, ouvi meu nome. Uma voz me chamou com tanta ternura que minhas pernas, se é que ainda as tinha, fraquejaram. E foi aí que tudo começou. Antes daquela trilha, da queda e de tudo o que veio depois, eu era apenas uma adolescente tentando sobreviver ao ensino médio. Morava com minha mãe, Denise, e meu irmão mais novo, Caio, em uma cidade pequena do interior de Minas. Meus pais eram separados desde que eu tinha 7 anos, mas a convivência era boa. Passava a semana com minha mãe e os fins de semana, às vezes com meu pai, que era caminhoneiro e vivia na estrada. Nada muito fora do normal. Eu gostava de jogar vôlei, passava horas no celular e me preocupava com coisas que hoje parecem tão pequenas. Se a prova de biologia seria difícil, se a menina popular da escola tinha falado mal de mim, ou se o Hugo, um garoto da minha sala, ia olhar para mim no corredor. No fundo, eu só queria me sentir vista, sabe? Fazer parte de algo. Mas a verdade é que, mesmo cercada de pessoas, muitas vezes me sentia sozinha. E escondia isso com piadas, histórias e filtros. Minha relação com Deus era distante. Eu acreditava que ele existia, claro, mas não fazia parte da minha rotina. O máximo que eu fazia era orar rapidamente quando estava com medo, ou antes de uma prova importante. Minha avó paterna, Dona Lourdes, sempre falava de Jesus com muito carinho. Ela dizia que ele me conhecia desde o ventre. Eu achava bonito, mas nunca tinha sentido isso de verdade. Era como se fosse uma fé emprestada. Eu respeitava, mas não vivia. A Fernanda era minha melhor amiga desde o 6º ano. Tínhamos uma visão parecida do mundo, e eu confiava nela para tudo. Era com ela que eu ria, chorava, contava segredos e sonhava, acordada sobre o futuro. Aquela trilha perto da represa era nosso refúgio. Conversávamos sobre tudo enquanto caminhávamos. Crushes, medos, séries. E como a vida parecia uma montanha-russa fora de controle. E foi exatamente ali, naquele lugar que me fazia esquecer dos problemas, que eu morri. A lembrança do momento exato em que tudo aconteceu ainda é nítida, como uma fotografia que ficou queimada na minha mente. Eu e a Fernanda já estávamos voltando, descendo o trecho mais inclinado da trilha, quando aconteceu. Lembro de ter comentado com ela que meu tênis estava escorregando nas pedras soltas, mas antes que pudesse terminar a frase, pisei em falso. Meu pé virou, perdi o equilíbrio e caí de costas,
batendo a lateral da cabeça em uma pedra. Foi tudo muito rápido. Não deu tempo de gritar. Na mesma hora tudo ficou escuro. Mas não era um escuro assustador. Era como se o som do mundo tivesse sido desligado e eu tivesse sido colocado em um silêncio absoluto. De repente, me vi fora do corpo. Não estou dizendo isso como metáfora. Eu realmente me vi. De fora, meu corpo estava caído e imóvel, os cabelos espalhados sobre a terra. E a Fernanda, ajoelhada ao meu lado, em desespero, tremendo, chorando, falando comigo e sacudindo meu braço. Mas eu já não estava mais ali. Tentei me aproximar, gritar o nome dela, explicar que estava bem, mas minha voz não saía. Na verdade, eu nem tinha mais boca, nem mãos, nem peso. Era como se eu fosse feita de vento. Eu flutuava, leve como nunca antes. Tudo parecia distante, e ao mesmo tempo tão claro. Eu podia ver a trilha inteira, os galhos balançando lentamente com o vento, a mochila da Fernanda aberta, o celular dela tentando sinal. Via até um casal mais abaixo na trilha, ouvindo música, sem imaginar o que estava acontecendo ali em cima. Ponto. Foi então que senti. Não vi, mas senti algo ou alguém. Começou a me puxar delicadamente. Era como se uma força invisível me chamasse para cima, sem me forçar, mas me convidando com uma paz que não consigo explicar. Não senti medo. Era como se minha alma finalmente tivesse encontrado um caminho que sempre soube que existia, mas nunca tinha enxergado. Eu deixei ser levada. E quando olhei para cima, a luz começou a aparecer. Uma luz suave, morna, que não machucava os olhos. Era como se eu estivesse prestes a atravessar um véu que separava o que eu conhecia do que estava prestes a conhecer. Aquela luz crescia ao meu redor como se tivesse vida própria. Não era uma luz qualquer. Era como se ela me conhecesse. Era suave, morna e ao mesmo tempo intensa, como se fosse feita de amor líquido. Quanto mais eu me aproximava, mais leve me sentia. Meu medo foi embora sem pedir licença. E a confusão se desfez. Eu estava indo para casa, mesmo sem saber que esse lugar existia. E então, ele apareceu. Jesus. Não sei explicar como soube que era ele. Não era porque se parecia com as imagens que vemos nas igrejas ou nos filmes. Não era sobre a aparência. Era sobre a presença. Quando ele me olhou, entendi o que é ser verdadeiramente conhecida. Era como se ele enxergasse cada parte da minha alma, inclusive aquelas que eu tentava esconder. Mas o olhar dele, aquele olhar, tão cheio de verdade, tão repleto de amor. Um amor sem condições, sem cobranças, sem perguntas. Apenas amor. Ele sorriu. E só aquele sorriso fez meu coração doer de tão bonito. Então ele falou, não com a boca, mas diretamente dentro de mim, como se a alma dele conversasse com a minha. Bruna, ele disse com uma ternura que me desmontou por dentro. Você está entre dois mundos agora. Mas antes que volte, há algo que quero te mostrar. Eu não consegui responder, apenas chorei. Não era um choro de tristeza, mas como se eu tivesse carregado um peso por anos e finalmente alguém tivesse tirado aquilo de cima de mim. Um alívio tão puro, tão inteiro, que me quebrou. E mesmo sem dizer nada, ele me entendeu. Jesus estendeu a mão e quando toquei, algo dentro de mim se acendeu. Era como se a verdadeira vida começasse naquele toque. Eu senti tudo. Paz, segurança, propósito, esperança. E então ele disse, com aquela calma que só um pai de verdade tem ao falar com a filha que ama: o que vou te mostrar não é para causar medo, Bruna. É para preparar corações. Porque o que está por vir vai abalar o mundo, mas também vai acordar muitas almas. E você foi escolhida para ver isso com seus próprios olhos. E naquele instante, o cenário ao nosso redor começou a mudar. Era como se estivéssemos de pé sobre nuvens vivas. E abaixo de nós, o mundo inteiro se revelava, como um mapa pulsante de vida. Jesus se virou para mim com um olhar sério, repleto de compaixão. Ele me disse que 3 eventos aconteceriam antes do ano de 2030, e cada um deles carregava um significado profundo.
algo que precisava ser compreendido com o coração. Você está pronta? Respirei fundo, como se ainda houvesse ar ali, e acenei com a cabeça. Então, a primeira visão começou. Quando a visão se formou, era como se eu estivesse observando o mundo de cima. Jesus apontou com a mão, e o que vi parecia uma janela aberta para o futuro, como se estivesse assistindo a uma lembrança que ainda não havia acontecido. No início, tudo estava calmo, mas essa tranquilidade não durou. As imagens mudaram rapidamente, e eu vi o oceano invadindo cidades. Ondas imensas cobriam ruas, casas e avenidas inteiras. Era tudo tão real que meu coração disparou. Reconheci lugares que já havia visto em reportagens e vídeos. Praias do Nordeste, partes da Califórnia, cidades inteiras submersas. Pessoas corriam, choravam, tentando salvar o que podiam. Era um desespero silencioso que cortava a alma. Olhei para Jesus, temerosa do que aquilo significava. Ele então falou com uma voz que transmitia verdade e também serenidade. A criação está gemendo. Bruna, o que você está vendo é o resultado das escolhas humanas. A Terra sofre porque foi maltratada. Os ciclos climáticos que eu desenhei com equilíbrio foram distorcidos, e agora tudo se acelera. Enquanto ele falava, vi ilhas desaparecendo completamente, e pessoas de nações pobres sendo as primeiras a perder tudo. Líderes tentavam entender o que fazer, mas pareciam perdidos. Entretanto, algo diferente começou a me arrepiar. Vi pessoas ajudando umas às outras. Jesus se virou para mim e disse: em meio ao caos, o amor floresce. Quando a zona de conforto desaba, os corações se revelam. Muitos abrirão as portas de suas casas. Nações que antes eram inimigas estenderão a mão. E nesse quebrantamento, muitos finalmente me encontrarão. Vi igrejas antes vazias se tornando abrigos, jovens orando de mãos dadas com idosos, em ginásios lotados, e pessoas de diferentes religiões unidas, não pela doutrina, mas pela compaixão. Compreendi o que ele queria me mostrar. Não era apenas sobre destruição, mas sobre resposta. Era sobre o que nasce quando tudo parece perdido. Jesus tocou meu ombro e concluiu com ternura e firmeza: Bruna, o desastre não define a época. É a resposta dos corações que revela o tempo. E no meio da dor, muitos corações se abrirão para mim, não porque foram forçados, mas porque finalmente ouvirão o que antes o barulho impedia. A primeira visão começou a se apagar, como uma onda que recua após tocar a areia. Jesus olhou para mim com amor e disse: agora, você precisa ver mais. Assim que a primeira visão se dissipou, o ambiente ao nosso redor escureceu, como se a luz tivesse sido suavemente apagada. O mundo abaixo parecia calmo por um instante, até que as luzes começaram a desaparecer. Uma cidade se apagou, depois outra, e mais outra. Grandes centros urbanos, um por um, mergulhando na escuridão. Nova York, São Paulo, Berlim, Tóquio, todas em silêncio. Nenhuma tela acesa. Nenhuma conexão. Um apagão global. No início, as pessoas entraram em pânico, olhando para seus celulares como se estivessem quebrados, batendo nas TVs, tentando ligar roteadores. E nada funcionava. As máquinas que sustentavam a vida moderna haviam parado como se o mundo inteiro tivesse sido desligado da tomada. Nesse silêncio, pela primeira vez em muito tempo, as pessoas começaram a se ouvir. Olhei para Jesus, confusa, e ele explicou com paciência: Bruna, os sistemas que o homem construiu foram úteis, mas também se tornaram um vício. Eles se tornaram a torre onde muitos se esconderam de mim. Mas toda torre feita com orgulho, uma hora cede. E quando o barulho do mundo silencia, minha voz se torna mais fácil de ouvir. Continuei observando aquela cena estranha e, aos poucos, percebi uma mudança. As pessoas começaram a sair de casa. Algumas pela primeira vez em dias, outras até em semanas. Começaram a conversar com vizinhos que nunca tinham cumprimentado. Crianças brincavam nas ruas. Jovens que passavam horas em jogos online estavam cantando, jogando bola,
fazendo rodas de histórias. Vi idosos contando memórias em varandas, mães dividindo comida, adolescentes sentados no chão trocando experiências reais. Então, Jesus falou algo que ficou gravado dentro de mim. O homem achava que precisava de máquinas para viver. Mas o que ele mais precisa é de conexão com o próximo. Ponto próximo. E é nesse silêncio que muitos vão lembrar o som da minha presença. Vi pessoas ajoelhadas em quintais, orando juntas. Vi famílias reunidas ao redor de velas, segurando as mãos e agradecendo por coisas simples. Vi igrejas improvisadas em garagens, e até pessoas cantando louvores nas praças, sem microfone, apenas com a voz do coração. Não era religião, era rendição. Jesus olhou fundo nos meus olhos e completou. Muitos nunca ouviram a minha voz, porque estavam distraídos com as vozes do mundo. Mas quando a luz dos homens se apaga, a minha luz brilha mais forte. E nesse tempo de escuridão, muitos vão me encontrar não com os olhos, mas com o coração. Enquanto ele falava, percebi que aquela visão não era apenas sobre falta de eletricidade. Era sobre a ausência de barulho. Era sobre a chance de recomeçar. E Jesus então me disse com ternura: ainda há uma última coisa que você precisa ver, Bruna. Mas esta será a mais difícil. O cenário ao nosso redor mudou mais uma vez. Agora o céu parecia mais cinzento, pesado, como se o próprio ar carregasse algo estranho. Abaixo de nós, o mundo parecia viver um novo tipo de tensão. Vi hospitais cheios, máscaras cobrindo rostos novamente, pessoas evitando contato físico, afastando-se até mesmo dos próprios familiares, olhares desconfiados em filas de mercado. Vi crianças chorando por não entender, porque não podiam mais abraçar os avós. Foi inevitável lembrar da pandemia, que o mundo enfrentou anos atrás. Mas dessa vez era diferente. Não era apenas sobre um vírus. Era algo mais profundo, mais invisível. Era o medo. O medo havia se tornado uma doença maior do que qualquer outra. Ele se espalhava nos olhares, nas palavras, nas notícias, nas decisões. Era como se a humanidade estivesse doente por dentro. Eu me virei para Jesus aflita, e com aquele tom firme, porém cheio de compaixão, ele me respondeu: Bruna, uma nova enfermidade virá, mas a maior ameaça não será o que afeta o corpo. Será o que paralisa a alma. O medo será usado como ferramenta para dividir, controlar e afastar os meus filhos uns dos outros. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Vi governos tomando medidas duras, pessoas brigando nas ruas por opiniões diferentes, igrejas fechando não por decreto, mas por medo. Vi pais proibindo filhos de visitar os avós e amizades sendo rompidas por desconfiança. Era como se a humanidade tivesse esquecido o que era confiar. Mas mesmo naquela escuridão emocional, algo começou a surgir. Pequenos pontos de luz, como brasas acesas na noite. Jesus apontou para eles e disse com ternura: mesmo quando o medo tentar dominar, haverá aqueles que se recusarão a viver nas sombras. Eles vão estender as mãos, ainda que tremendo. Vão cuidar uns dos outros, mesmo sem garantias. E vão orar, Bruna. Não nos templos, mas nos lares, nos corredores dos hospitais, nas praças silenciosas. E ali, eu estarei. Vi pessoas orando em silêncio ao lado de camas de hospital, médicos exaustos segurando as mãos de pacientes e sussurrando versículos. Vi vizinhos deixando bilhetes com versículos nas portas e pais, reunindo suas famílias à mesa, não para jantar, mas para clamar. E era nesses momentos que a luz voltava a brilhar. Uma luz que nenhuma doença conseguia apagar. Jesus me olhou com um carinho que me desmontou por dentro e disse: o medo vai tentar ser o novo vírus, mas o amor ainda será a cura mais poderosa. A oração será como um remédio eterno. E aqueles que escolherem confiar verão milagres, onde o mundo só vê tragédia. À medida que ele falava, a visão foi se dissipando lentamente, como a névoa ao amanhecer. Eu sabia que aquele era o último dos 3 eventos. E mesmo com o coração apertado, havia uma esperança crescendo dentro de mim. Porque mesmo diante do pior, Jesus continuava sendo o mesmo. Após a última visão,
Senti como se o mundo ao nosso redor tivesse mergulhado em silêncio. Novamente. Não era um silêncio vazio, mas sagrado. Eu ainda processava tudo o que tinha visto, com o coração apertado e a mente girando em mil perguntas, quando Jesus me levou a outro lugar. Estávamos diante de uma parede imensa, mas ela não era feita de pedra ou madeira. Era feita de luz. Ponto. Dentro daquela parede vi milhões de fios dourados que pareciam estar vivos. Cada fio brilhava com uma intensidade diferente e se conectava a centenas de outros. Era como uma teia, mas muito mais bela. Cada linha pulsava e vibrava. Parecia que estavam em sintonia com algo que eu não compreendia. Olhei para Jesus, maravilhada, e ele me disse: esses são os fios da oração. Cada um representa uma conversa sincera, um clamor verdadeiro, um pensamento que subiu até o céu. Você pode achar que muitas das suas orações foram ignoradas, mas nenhuma delas se perdeu. Ele se aproximou da parede e tocou um dos fios. Assim que fez isso, uma onda de luz se espalhou, iluminando centenas de outros fios ao redor. Era como observar o efeito de uma única gota caindo em um lago e formando círculos que alcançavam as margens. Este fio é seu, ele disse. Foi quando você orou pela sua amiga Fernanda, naquela vez em que ela chorava na escola, e você não sabia o que fazer. Você apenas disse: Deus, ajuda ela. Por favor. Lembra disso? Naquele momento, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu me lembrava. Foi uma oração rápida, quase um sussurro, e eu pensei que não tinha feito diferença alguma, ponto. Mas então ele me mostrou como aquela oração havia tocado o coração da Fernanda no momento certo. Como fez com que a professora prestasse atenção nela. Como inspirou uma colega a enviar uma mensagem de apoio. E como até eu mesma fui mais paciente com ela naquele dia. Ponto. É assim que a oração funciona. Jesus explicou com ternura. Nem sempre você vê, nem sempre você sente. Mas quando parte do seu coração confia, ela se move em dimensões que seus olhos não alcançam. E nos tempos que virão, Bruna, a oração não será apenas importante. Será essencial. Olhei novamente para a parede de fios dourados, que parecia infinita. Alguns fios estavam quase apagados, mas bastava um toque, uma nova oração, e eles reacendiam. Era lindo, era poderoso. Diga isso às pessoas. Ele pediu. Diga que quando tudo parecer escuro, é a oração que manterá acesa a luz da esperança. Diga que orar não é perder tempo, é plantar eternidade, mesmo que ninguém veja os frutos no dia seguinte. Naquele momento, percebi que estava diante de uma verdade que muda tudo, ponto. Não se tratava de palavras bonitas ou gestos religiosos, mas de conexão, a ligação entre a alma e o céu, entre o invisível e o que realmente importa. E ali, com o coração tomado por uma paz que não cabia em mim, só conseguia pensar em uma coisa: se as pessoas soubessem o que uma única oração pode fazer, elas nunca deixariam de orar. Quando aquela imensa parede de luz começou a se apagar, senti como se algo dentro de mim estivesse se despedindo. Era como se cada fio que brilhou diante dos meus olhos tivesse deixado uma marca eterna no meu coração. Por alguns segundos tudo ficou em silêncio, e foi ali, no meio daquela paz inexplicável, que olhei para Jesus e perguntei baixinho: posso ficar? Minha voz saiu fraca, não de medo, mas de um desejo profundo de não voltar, de não ter que acordar em um mundo tão cheio de dor, confusão e barulho. Eu queria ficar onde tudo fazia sentido, onde não havia insegurança, julgamento ou cansaço, onde o amor não era apenas uma palavra bonita, mas uma presença viva ao redor de tudo. Jesus me olhou com uma ternura tão profunda que senti meu peito doer. Ele não precisou dizer nada para que eu entendesse que compreendia exatamente o que eu sentia. Então, com a voz cheia de verdade e carinho, ele disse: minha doce Bruna, eu sei. Este lugar é o verdadeiro lar, e um dia você voltará para cá. Mas agora ainda não é a hora. Há algo que só você pode fazer. E eu preciso de você lá. Eu abaixei os olhos, tentando ser forte,
mas as lágrimas começaram a cair. Chorei como quem sabe que vai deixar algo precioso para trás. Ele não me apressou, deixou que eu chorasse, que eu sentisse, até que segurou meu rosto com as mãos e falou como um pai fala com a filha que ama demais. Você viu o que poucos veem, sentiu o que o mundo esqueceu. Agora você precisa ser uma luz para quem anda no escuro. Diga a eles o que está por vir, mas não com medo. Com esperança, diga que eu continuo aqui, que ainda ouço, que ainda curo, que ainda salvo. E se ninguém acreditar? Perguntei, com um nó na garganta. Ele sorriu, aquele sorriso que desfaz todas as dúvidas. Mesmo que apenas um coração escute, já valeu, porque uma luz acesa em um cômodo escuro muda tudo. Ele me abraçou, e eu juro, foi o abraço mais verdadeiro que já recebi em toda a minha existência. Nele, senti tudo o que sempre procurei. Segurança, perdão, aceitação, propósito. Era como se cada ferida da alma tivesse sido costurada com amor. Quando ele falou novamente, foi quase um sussurro. Eu nunca vou te deixar. Mesmo quando você não me ouvir, mesmo quando parecer sozinha, eu estarei lá. E agora que você esteve aqui, Bruna, uma parte de você sempre lembrará o caminho de casa. Eu fechei os olhos e me entreguei àquele momento com tudo o que eu era. Mas logo em seguida, senti uma força me puxando para trás, como se uma onda me arrastasse de volta com pressa. E a luz começou a desaparecer. A próxima coisa que eu vi foi um barulho agudo. Sirenes, vozes apressadas, um zumbido de dor no peito. E alguém dizendo: ela está voltando. Temos pulso. Acordei com uma dor intensa no peito, como se algo tivesse explodido dentro de mim. Meus olhos mal conseguiam abrir. O som das sirenes, as vozes dos paramédicos e o zumbido do oxigênio me envolviam como uma névoa. Eu estava de volta ao mundo que conhecia, mas já não era o mesmo para mim. A primeira imagem que vi foi o rosto da Fernanda, borrado pelas lágrimas. Ela tremia, segurando minha mão com tanta força que parecia não querer me perder de novo. Os médicos disseram que eu tive uma parada cardíaca traumática provocada pela pancada na cabeça. Fiquei desacordada por quase 4 minutos. Eles chamaram de milagre. Disseram que a rapidez da Fernanda, ao fazer a reanimação, foi o que me salvou. Mas eu sabia que tinha sido mais do que isso. Eu estive em outro lugar. Eu vi Jesus. Eu ouvi a voz dele. E agora, nada mais parecia igual. Minha mãe Denise não saiu do meu lado um só instante. Dormiu sentada na cadeira dura do hospital, segurando a ponta da minha coberta, como se aquilo garantisse que eu não partiria de novo. Quando ela saiu para buscar um café, meu pai entrou. Caminhoneiro, sempre firme, mas naquela hora parecia um menino perdido. Sentei devagar e contei. Não só o que aconteceu na trilha, mas tudo. Cada detalhe. Jesus, as visões, as orações, o chamado. Ele ficou em silêncio. Me olhou como se eu tivesse revelado um segredo antigo. E então, com a voz embargada, ele disse: quando eu era mais novo, sofri um acidente com a carreta. Fiquei preso entre as ferragens por quase 1 hora. Teve um momento em que eu saí do meu corpo. Eu vi uma luz também. Vi alguém me chamando, mas nunca contei para ninguém. Achei que ninguém ia acreditar, até hoje. Naquele instante entendi que essas experiências não são tão raras. Só são silenciadas. Porque o mundo ensina a duvidar do que não dá para provar. Mas eu não duvidava mais. Nem um pouco. Depois que voltei para casa, tudo parecia diferente. As cores, os sons, até o cheiro da comida. Mas mais do que isso, algo dentro de mim tinha mudado. Eu sentia as pessoas de um jeito novo. O cansaço da minha mãe, o medo escondido do meu irmão, a solidão da Dona Lourdes, minha avó. Tudo isso começou a gritar dentro de mim, e eu não conseguia mais ignorar. Comecei a me reunir com a Fernanda e mais 2 colegas da escola, no quintal da minha casa. A gente orava, falava sobre esperança, sobre amor verdadeiro, sobre tudo que o mundo estava esquecendo. Com o tempo,
Outras pessoas começaram a aparecer. Um senhor viúvo da rua de baixo. Uma menina da minha sala, que sofria bullying. Até uma professora veio um dia. A gente não fazia culto. A gente fazia comunhão. Real, simples, verdadeira. Eu não virei nenhuma santa. Ainda sou adolescente. Ainda erro. Ainda tenho dúvidas. Mas agora eu sei de onde vim e para onde vou. E mais importante, eu sei quem me espera do outro lado. Se você chegou até aqui, talvez seja porque algo dentro de você também está despertando. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo o que Jesus me revelou não foi para incutir medo, mas para nos lembrar que, mesmo nos dias mais difíceis, Ele permanece o mesmo. O amor continua sendo a resposta. A oração ainda tem poder, e nós podemos ser luz, mesmo em tempos de escuridão. Não espere que a água suba, que as luzes se apaguem ou que o medo tome conta de você. Comece agora, do seu quarto, com o coração aberto. Jesus não está longe. Ele está apenas esperando que você se aquiete para poder falar. E quando ele falar, você saberá que está diante de uma história incrível e transformadora. A Bíblia nos ensina isso em Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Agradeço ao Bruno por compartilhar conosco essa experiência tão profunda e cheia de esperança. E a você que nos acompanhou até aqui, que as bênçãos do céu estejam sobre sua vida e sua casa. Que sua fé seja fortalecida e que você nunca se esqueça. Mesmo nos momentos mais sombrios, Jesus continua sendo a luz. Nos vemos no próximo vídeo.